E aí, alguém viu futebol do Ceará por aí? Se tu achar, me avisa. Hoje o vídeo vai falar sobre o nosso Vozão. Um time que não perde, mas também não ganha. O time que está invicto e perdeu o título para o rival. As classificações na Copa do Brasil estão sendo daquele jeito, né? Passando ali por debaixo da porta, bem imprensado. É um time que não perde, mas também não ganha a confiança do torcedor. Fala meus bons, fala minhas buenas, saudações alvinegras. E hoje mais um videozinho. O Ceará está invicto na temporada. Em 13 jogos, o time possui 9 vitórias e 4 empates. Nenhuma derrota. O time fez 28 gols e só sofreu 6. Dá um saldo aí de 22 gols. 13 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota. 28 gols feitos. Apenas 6 tomados. Olhando os números frios, a gente pode imaginar que a gente está falando aí de uma máquina mortífera, hein? Uma potência sul-americana ou dirá um Bayern de Munique. Mas é o Vozão, né? E assim, embora o Ceará tenha esses números incríveis, nosso time tem se caracterizado por não fazer jogos completos muito bons. Tanto que geralmente o nosso primeiro tempo é muito bom, mas o time sempre cai no segundo tempo. Primavera, primeiro tempo muito bem, segundo caiu pra caramba. Contra o Fortaleza, o último jogo, né, do clássico. Primeiro tempo também foi bom, segundo tempo horrível. E ontem contra o Maranhão, né? Contra o Maranhão, nosso primeiro tempo foi razoável, até bonzinho, mas o segundo também foi horrível. E quais os motivos? Me dá a resposta aí, sabichão. Eu sei que você deve estar perguntando isso aí do outro lado. E eu sei. Tem que perguntar pro Mozart, né? Ele que é o treinador do time. Mas eu posso falar o que eu acho. Eu tenho percebido que as dificuldades elas acontecem principalmente depois que os treinadores adversários fazem algumas alterações, sejam elas táticas ou de algum jogador mesmo, né? Ele faz uma mudança tática e também faz uma mudança de peça. Quando isso acontece, geralmente o controle do jogo que a gente teve durante o primeiro tempo, a gente perde, né? Principalmente o clássico ficou muito claro, né? O Ceará foi bem no primeiro tempo, teve algumas chances e tal, teve o domínio do jogo, mas a partir do momento que o Carpini fez as alterações, o Mozart não conseguiu mais ter o controle do jogo que ele tinha tido no primeiro tempo. E por que o Mozart não consegue reverter? Pergunta pro Mozart. Não vou dizer pra você perguntar pro Mozart, até porque eu tô aqui e vou falar o que eu acho. Mas eu acho que os repórteres deveriam perguntar isso nas coletivas, né? Eu não tenho acompanhado muitas coletivas do Mozart, né? Mas eu acho que essa é uma pergunta pertinente. E o que é que tu acha, cara? Bom, olha, assim, eu entendo que é tempo. O Mozart não conhece ainda o que cada jogador pode oferecer em determinado momento do jogo, sabe? Sejam para fazer uma mudança tática, seja para uma mudança somente de jogador, né? Eu sei, né? Você tá falando, mas ele já tá aí há 2 meses. Acho que é porque o Mozart é fraco, né? Não? Eu tenho ouvido isso da torcida também. Sim, pessoal, eu entendo, sabe? Eu também, como torcedor, também sou imediatista, sabe? Eu quero resultado. Eu quero que o time consiga encher os meus olhos, né? Eu quero ter tesão ao voltar aí pro estádio. Mas como eu preciso fazer uma análise um pouco mais cuidadosa aqui, eu quero trazer um contraponto. E para trazer esse contraponto, eu quero trazer os mais picas, né? Vamos falar de Mourinho. O Mourinho é um cara que ele consegue colocar no time dele a forma que ele quer que o time jogue. Tanto que muitas vezes, quando ele chega no time, ele consegue, sim, títulos, vitórias. Hoje nem tanto, né? Já deu uma caída, já tá meio ultrapassado, mas principalmente ali nos meados, durante a década dos 2000, entrando para os 2010, 2011, ele era um treinador que colocava em prática rapidinho o seu pensamento de futebol. E o outro que eu quero trazer é o Pep Guardiola, que demora um pouco mais para colocar a sua ideia de jogo nos times que ele treina. E qual é a diferença entre os dois? Se você falou estilo do jogo, é isso mesmo. Guardiola e Mourinho têm estilos de jogo diferentes, né? O Mourinho, ele é um treinador que pensa primeiro na defesa, depois no ataque.
E Mourinho conseguiu bons resultados, principalmente em Copas. Já Pep Guardiola tem um pensamento totalmente diferente de Mourinho. Guardiola tem um estilo propositivo, de enfrentamento, marcação alta, perde e pressiona. E assim como Mourinho rapidamente coloca seu estilo de jogo no time, já o Pep Guardiola defende que ele precisa de no mínimo 6 meses para colocar o pensamento dele de futebol no time que ele está treinando. Tanto que ele demorou a ganhar uma Champions com o City. De todo. Treinadores de times que estão brigando para cair geralmente fazem isso. Fecham o time, fecham a casinha, tentam não levar gol e depois jogam por uma bola. A gente tem alguns exemplos, o próprio Jair Ventura e o Carpini que está aqui. Por que o Condé deu certo tão rápido aqui no Ceará? Porque ele é meio da escola do Mourinho. Como diz o poeta, o famoso treinador retranqueiro. E assim, eu não quero defender ninguém, mas eu preciso trazer o que eu acho. Mozart, a pedido da própria torcida, tem tentado fazer um futebol mais vistoso, um futebol mais propositivo, que marque mais em cima, tenha uma pressão mais alta, que toque mais a bola. Todo mundo gostou daquele golaço contra o Primavera. Eu tenho certeza que você aí, torcedor, gostou. Eu também adorei. Enfim. Mas galera, eu sinto informar. Para esse futebol a gente precisa de tempo. O treinador precisa conhecer todos os jogadores e principalmente precisa que todos os jogadores entreguem o que ele está pedindo. Essa mentalidade do time, depois de tantos Gutos, tantos Condés, leva tempo. E todos os jogadores estão correspondendo com o que ele gostaria que fosse. Principalmente nossos laterais. Fernando e Alex Silva não têm entregado tanto como o Mozart gostaria que fosse que eles entregassem. Porque o Mozart tem um pensamento de que ao usar laterais mais físicos, ele possa dar esse equilíbrio defensivo que o time vai precisar, já que ele está buscando liberar mais nossos volantes, nossos meias e nossos atacantes. Mas como eu já falei, os caras não estão entregando como deveriam, né? E aí talvez o Mozart vá precisar fazer alguma consideração, seja tática ou de alteração de jogador mesmo. Para finalizar esse vídeo, eu quero te dizer: se a gente quer de fato fazer essa mudança no nosso estilo de jogo, sair de um estilo mais retranqueiro para um time que consegue tocar mais a bola, consegue fazer um jogo mais vistoso, mais bonito para o próprio torcedor, a gente vai precisar ter mais paciência. Graças a Deus que os resultados estão vindo, né? Principalmente com relação à Copa do Brasil, a gente está conseguindo passar de fase. Estadual é aquela história, chegou na final é 50-50, né? A gente não pode esquecer também que 2024, 2025, o Fortaleza era um time muito mais favorito do que a gente, e a gente conseguiu ser bicampeão. Esse ano, tínhamos o favoritismo e o Fortaleza acabou se tornando campeão. E sobre a diretoria, eu não esqueci não. Eu vou fazer um vídeo abordando, né, no que a diretoria poderia melhorar e também entender essa inércia que se encontra o nosso presidente e os nossos diretores. É isso. Mais um videozinho, espero que vocês gostem. Eu mais uma vez quero agradecer demais cada um que tem acompanhado o nosso canal, que tenha se inscrito, deixado like ou apenas deixado a sua visualização. Grato de coração. Mas eu peço mais uma vez, se puder, se inscreve, deixa o like e faça com que a gente cresça. E faça com que o nosso canal cresça e que a gente consiga chegar em mais torcedores. Saudações alvinegras.